Galera que acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse é o canal VuFute. Bora falar dessa vitória gigante do Vasco. Que vitória importante, cara. Que semana, cara. Que semana espetacular. Bom torcedor do Vasco merece, né, cara? Galera, olha só, cara. Dos últimos 3 jogos, o Vasco enfrentou o líder do Brasileirão, o vice-líder e também o Bahia, que está no G4. Dos últimos 9 pontos em disputa, a gente ganhou 7 pontos. Olha só quanto foi importante, quanto muitos acharam, né, que seriam jogos que realmente, em tese, seriam jogos duríssimos e realmente foram, né. Muitos acharam que o Vasco não ia pontuar nada, a gente conseguiu 7 pontos. O próximo jogo será uma pedreira também contra o Palmeiras, mas aí já é um outro jogo fora de casa. Mas o que eu quero dizer com isso, galera, é que o Vasco vem fazendo o seu papel. O Vasco vem pontuando bastante, já aparece na primeira página do campeonato. Pode ser ultrapassado? Pode. Caso, sei lá, o Corinthians empata, eu não sei como é que vai ficar o critério ali, ou até mesmo vença. Só que o Corinthians, por exemplo, vai enfrentar o Flamengo, que já vai querer aproveitar a oportunidade também de aumentar a vantagem pro Cruzeiro, né? O Ceará, que tá com 28 pontos, vai jogar fora de casa contra o São Paulo, que acabou de ser eliminado pela Libertadores. Já precisa dar uma resposta pra ontem pro seu torcedor. Mas, muito mais do que essas combinações, é o Vasco fazer o papel dele, que é jogar contra os adversários que estão na primeira página e fazer bons jogos e vencer. Que foi o que fez, né, no empate contra o Flamengo, na vitória contra o Bahia jogando em casa e na vitória de hoje contra o Cruzeiro, que é o vice-líder do campeonato. Beleza? Antes de mais nada, né, eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho, vai fazer parte da família VuFute, a família que mais cresce aqui na plataforma. Bora pro vídeo. Bom, esse time foi a campo, né? Só teve 2 mudanças, que foi a volta do Ryan que tá sendo muito cobiçado pelo futebol europeu. Acho que os caras gostaram do que viram hoje, né? Mais uma boa atuação da joia Cruz Maltina, que voltou ali, né, a jogar pela direita, e também o retorno de Robert Renan, a zaga ali, fazendo essa dupla de zaga agora, que é a nossa zaga titular, né? Que é o Cuesta junto com o Robert Renan. Essas foram as 2 mudanças ali, tirando isso, foi praticamente o mesmo time que foi a campo no meio de semana. E a gente já começou a abrir o placar aos 8 do primeiro tempo com um golaço de cabeça de Ryan. É muito difícil ver golaço de cabeça, né? Sim, mas a joia do Vasco marcou um golaço com uma linda assistência de PH. Cara, PH também que fez uma partidaça. Mais um estilo de jogo ali muito do Diniz, né? Inversão de uma bola de um lado do campo pro outro. Toque de passe ali, e o PH aqui, é lateral direito, cruzou de canhota, achando ali o Ryan, que subiu lá no segundo andar e marcou um belo gol no início da partida. Depois disso, né, cara, o Cruzeiro até que tentou, mas assim, na minha visão como um todo, o Vasco foi melhor durante os 90 minutos. O Cruzeiro teve algumas chances ali. Por parte do Cruzeiro, o melhor em campo foi o Matheus Pereira, que é o camisa 10, tentando articular ali as jogadas. Mas, como eu disse, o Cuesta fez uma partidaça. Cara, o time como um todo fez uma partidaça, conseguiram anular muito bem o Caio Jorge, o próprio Matheus Pereira sofreu bastante ali na marcação de do Hugo Moura, do próprio Cuesta. Cara, é muito bom você falar assim, cara, e ver assim, cara, agora a gente tem zagueiro, hein? Agora a gente tem zagueiro. E ali, tanto é que a melhor chance sim do Cruzeiro foi ele por volta dos 15 da primeira etapa, com uma cabeçada de Fabrício Bruno, já na cobrança de falta, bola parada. O Cruzeiro, ele, no primeiro tempo, ele chegou mais ali com algumas bolas paradas ali, mas também nada assim que levasse tanto perigo. E ali ainda no primeiro tempo a gente teve ali uma dorzinha de cabeça, porque do nada o Hugo Moura ali colocou a mão na coxa, cara. E a mão na coxa ali, e a gente achou que ele pudesse sair, graças ao bom Deus ele não saiu. Vamos ver que não seja nada de grave, né? Ele chegou a sair, mas ele depois voltou, ainda bem, porque a gente já tá com alguns jogadores ali se recuperando, que é o caso de Tietê, Jair, dentre outros, o Alisson, né? Então, assim, o Hugo Moura, que é um dos pilares desse meio campo, às vezes dá uma cochiladinha ali ou daqui, mas realmente é um cara que a gente não pode negar, um pitbull muito intenso na marcação. Como eu disse, às vezes dá uma pisadinha na bola, mas recentemente tá todo mundo jogando bem. Eu acho que o sistema defensivo do Vasco como um todo tende a melhorar cada vez mais. Quando essa zaga pegar ainda mais liga, Vitor Cuesta, Robert Renan, o PH, o Pumita, que tá jogando como lateral esquerdo, ele tá jogando demais. Olha só o Piton, hein? Piton, abriu o olho, hein, Piton? Se você não abriu o olho, eu não sei não, hein? Brincadeiras à parte, né? O Pumita também fez mais uma partidaça. E ali por volta também dos 34, outro susto ali, porque também o PH tomou uma pancada, né? Porque foi o Lucas, né? O Lucas, gente, todo mundo sabe que o Lucas, jogador do Cruzeiro, ele tem uma bomba no pé. Ele por volta dos 34 da primeira etapa soltou um canhão do meio da rua. E o PH é muito corajoso, porque ele botou aí a cabeça na bola. Eu acho que aquela bola ia no gol e acho que o Léo Jardim ia pegar, não, hein? Ele se jogou ali, pum, deu uma cabeçada, espalmou pra cima, deu uma cabeçada pra cima, deu um apagão ali no nosso lateral. Muito corajoso também. E assim termina o primeiro tempo, Vasco 1, Cruzeiro 0, e o Coutinho desfilando em campo, buscando o jogo, buscando articular as jogadas do Vasco, se apresentando demais.
Eu acho que muitas pessoas só que não repararem bem no jogo, só vai ver o Coutinho ali dando o último passe, ou talvez chegando para poder finalizar, mas vocês também precisam ficar atento a como o Coutinho vem articulando os jogos, né? O Coutinho, muitas das vezes, ele volta muito ali, ajuda na saída de bola, ajuda a facilitar os jogos ali do Cão Barros, do próprio Hugo Moura, visto que o Titi tá machucado. O Titi também tem uma qualidade de passe ali. Não que o Cão Barros não tenha essa qualidade, mas o Cão Barros ele tem jogado mais pra trás, né? Mais ali como uma espécie de, junto com o Moura, de um pitbull e tudo mais. Cão que infelizmente acabou levando o amarelo. Não vai enfrentar o Palmeiras, mas fez uma boa partida também. Acho que ele também tava um pouquinho cansado, né? E assim a gente termina o primeiro tempo vencendo por 1-0. Aí realmente um resultado muito bom. Também com uma mexida já sai Wanderson e entra o ponta Arrojo, que inclusive entrou ali, conseguiu fazer algumas jogadas pela ponta ali, mas acho que o Pumita até conseguiu marcar ali bem dadas as circunstâncias. Ele até depois foi o que deu uma finalização ali por volta dos 12 da segunda etapa do Cruzeiro ali, forçando o Léo Jardim a fazer uma boa defesa. Mas o Vasco também, ele mexeu no início da segunda etapa. Acho que o Diniz percebeu ali que o Cruzeiro ia vir mais pra frente. Tentou deixar o time um pouco mais leve, né, para tentar aproveitar mais ali o último passo do Coutinho, para quem sabe poder fazer até mesmo o segundo e o terceiro gol. Tá ali pro segundo gol do Vasco, e quando o Cruzeiro acaba de fazer uma mexida, né, entra o Matheus Henrique. E na primeira disputa praticamente ali do jogador do Cruzeiro, o PH vai, o Robert Renan faz o lançamento, o PH acredita na jogada, consegue ganhar a bola do jogador do Cruzeiro que tinha acabado de entrar no primeiro lance, consegue, sai na cara do gol, na cara do Cássio, faz o segundo gol do Vasco, ampliando a nossa vantagem. Realmente ali, o primeiro lance do jogador do Cruzeiro estava muito morno na partida ainda. O PH também tem seu mérito, porque ele acreditou na jogada, assim o Paulo Henrique, né, que deu uma assistência, ainda fez um gol, marcando seu sexto gol com a camisa do Vasco, ajudando o Vasco a ampliar, porque o Cruzeiro ia vir muito para cima do Vasco, não tinha outra opção, o Cruzeiro precisava vencer, porque o próximo jogo do Cruzeiro também é uma pedreira. O Cruzeiro tinha chance de assumir a liderança hoje, mas a vitória foi do Vasco. O Vasco que dominou durante os 90 minutos, na minha humilde opinião, foi uma partidaça do nosso gigante da colina. Aí depois, por volta ali dos 19, também Coutinho bateu uma bela falta para boa defesa do Cássio. Cássio que fez algumas defesas importantes, mas poderia ter feito o terceiro e o quarto gol, mas os quartos já é exagero, né? Mas o terceiro gol, mais o Cássio. Olha como é que o futebol tem umas estatísticas que é coisa de doido, né, cara? Foi a primeira vez que o Cássio perdeu pro Vasco. Olha só, mano. Olha as estatísticas que tem no futebol, cara. É coisa realmente de doido. O Cássio, que é um paredão aí do futebol nacional. Primeira derrota dele, cara, pro Vasco da Gama. Meu Deus do céu, olha essas coisas que o futebol, essas estatísticas aí, né, cara. E realmente o Cássio fez boas defesas hoje, né. Então o Vasco poderia ter marcado mais algumas vezes. Barros fez uma falta até que ele, pra poder parar a jogada, acabou levando amarelo, estava pendurado. Não irá enfrentar o Palmeiras. Então, olha, o Vasco também tem essa estatística, né. Desde quando o Cão Barros, toda vez que o Cão Barros joga, o Vasco não perdeu ainda com o volante, o Cria, que desde que retornou, tomou conta da posição. No decorrer da segunda etapa, o Diniz mexeu, ele tinha feito duas mexidas, né, porque tinha saído o Nuno Moreira e também o Verratti que hoje se comportou mais ali com os cumprimentos táticos do que propriamente atuando mais como centroavante. Até que ajudou bastante, ele cumprindo as tarefas que o Diniz deve ter pedido para ele. Ele saiu no início da segunda etapa ali ainda, né, no início da segunda etapa. Eu não entendi se ele ficou um pouco chateado, acho que mais, de repente, mais com ele mesmo, né, que o Verratti, ele é um cara muito guerreiro, um cara que luta bastante, né, até que a torcida deu uma moral pra ele, gritou o nome dele, né. Nuno, acho que também foi muito por conta do cansaço. Não vale a pena lembrar que o Nuno, no jogo passado, ele tomou um pisão feio demais. Hoje tomou um outro pisão de novo, acho que ele tava sentindo um pouco. E entraram Andreas e o DVD. Aí, na minha humilde opinião, eu acho que o Andreas ele entrou um pouquinho melhor que o DVD. Acho que o DVD, eu tô reparando que ao longo dessas últimas vezes que ele vem entrando, ele não vem comprometendo, mas também ele não tá agarrando muitas oportunidades. Ele teve umas duas chances dele de até mesmo deixar o golzinho dele, ajudar a gente a ampliar ainda mais o marcador, mas finalizou mal pra caramba. Teve uma que ele saiu com bola e tudo. Realmente eu não sei se é sem falta de ritmo o jogo, ele sempre tem entrado já na reta final, mas acho que o DVD não está agarrando muitas oportunidades que ele vem recebendo já na reta final. E esses jogos que ele tem entrado, geralmente o Vasco já tá com um placar mais favorável, né? Já tá vencendo a partida. Então, assim, é jogos que ele poderia aproveitar para deixar o golzinho dele, dar também uma assistência, por que não? Mas ele não vem aproveitando tanto assim. Já o André chegou a tomar ali um puxão de orelha do Coutinho, do Diniz, porque
foi fominha em alguns lances, né? Também se precipitando um pouco ali. É aquela falta. Às vezes falta pro Vasco caprichar no último passe. Teve uma hora que o jogo ficou muita trocação pra lá e pra cá, o que, na minha opinião, não compensa muito o Vasco, porque o Vasco já estava vencendo por 2-0. O Vasco, se tivesse caprichado mais um pouquinho ali no último passe, os atacantes também tivessem caprichado um pouquinho ali na tomada de decisão final, o Vasco podia até mesmo ter aproveitado mais oportunidades. Acho que o jogo lá e cá era mais favorável ao Cruzeiro, que precisava, né, diminuir o marcador. O Vasco subindo toda hora para contra-atacar igual um doido, sobra mais espaço para o Cruzeiro atacar de volta. E foi o que aconteceu ali, mas o Cruzeiro realmente não estava também numa noite muito inspirada, parou nas defesas de Léo Jardim, também algumas chances ali que não foram muito para frente, e assim terminou a partida 2-0, mas como disse, acho que o Vasco tivesse caprichado um pouquinho mais no último passe, tanto é que quando o Coutinho saiu, essa foi um pouquinho a minha preocupação, quem vai segurar um pouquinho mais a bola, mas realmente o jogo teve uma hora que ficou um jogo meio doido ali, uma trocação meio que nada a ver, que não era muito favorável, na minha opinião, para a gente. Mas realmente era uma noite pra gente poder vencer. O Vasco foi melhor. O Vasco foi superior. O Vasco até chegou quase a marcar já na reta final com o Ryan. Mas de novo o Cássio fazendo mais uma boa defesa. Como eu disse, cara, o Cássio fez boas defesas. E o Vasco poderia ter saído ainda, né, com um resultado ainda maior, com um placar mais elástico. Que também é bom que o Vasco tá com saldo positivo muito bom de gols. E assim, cara, não tenho o que reclamar porque foi uma partidaça. Mais uma boa partida do Ryan. Mais uma partida boa do sistema defensivo como um todo. Às vezes um momento ali ou outro, às vezes um passezinho errado ali, bobo, que às vezes pode prejudicar, mas também nada que comprometeu muito. Não teve aquela entregada, aquele momento iFood, né, no jogo, ainda bem. E assim a gente que agora, eu acho que com esse sistema defensivo aí vai dar liga. E era o que faltava, porque o problema do Vasco não é fazer gol. O Vasco tem um dos melhores ataques do campeonato. O problema do Vasco é o sistema defensivo. Tem um problema ali no meio campo ainda, que é a questão de que, tipo, não tem ninguém pra poder acompanhar um Coutinho no último passe. Às vezes o Nuno, mas enfim, o Nuno às vezes tem um momento de lua. E, né, por conta da lesão do Tietchan, não tem alguém com um passe um pouquinho mais refinado sem ser o Coutinho, na minha opinião. Mas dito isso, o sistema defensivo como um todo eu acho que vai dar liga com o Cuesta e o próprio Robert Renan, o Pumi também fazendo boas partidas na esquerda, daqui a pouco o Piton tá de volta também, o PH então preciso nem falar, dispensa comentários, Cauã Barros como sempre absoluto na volância, o Hugo Moura também fazendo boas partidas, e assim o Coutinho, né, não à toa saiu ali quando foi substituído a gritos de Coutinho e a seleção, então ou seja, acho que o único que falta ali, de repente, porque acho que até ele também merece, né, é o Verratti voltar a marcar com mais frequência, porque, bom, tá todo mundo numa crescente muito boa. O Verratti, taticamente falando, ele é compromissado, ele entende ali o esquema tático do Diniz, se tiver que voltar a marcar, ele marca, se tiver que apoiar, ele apoia, mas, né, a função dele é fazer gols. E ele também aproveite mais um pouquinho nessa questão aí, porque acho que daqui a pouco ele pode voltar a marcar gols com mais frequência, porque o time tá todo jogando bem leve, bem tranquilo. O time tá num momento muito legal, eu acho que também tem que aproveitar disso. Dito isso, a gente chega a 30 pontos no campeonato. De momento estamos na 10ª colocação, como eu disse, pode de repente ser ultrapassado? Pode. Mas o mais importante é que o Vasco vem fazendo o seu papel e vem fazendo o seu dever de casa, que é vencer os jogos importantes, até mesmo contra as equipes que estão na parte de cima da tabela. Dito isso, deixe seu comentário para a vitória de hoje, uma vitória gigante do nosso Vasco. Eu sou o Vulgo Fute, curte, comenta, compartilha, valeu!